Boa tarde, pessoal. Boa tarde, minhas irmãs. Boa tarde, irmãos, se tiver algum, porque eu tô vendo que é um pouco raro, né? Mas, mais uma vez aqui nós estamos, né? Entre elas. No caso, agora, nesse momento, eu tô sozinha, né? Mas às vezes tem outras pessoas aqui. E o porém é que nós estamos aqui, né? A ênfase é para adorar o Senhor, é para levar um pouquinho da palavra de Deus para você. E ao mesmo tempo para mim, lógico, porque antes de alimentar você com aquilo que eu vou falar, é porque eu já me alimentei, né? Eu já aprendi. Porque a gente sempre pesquisa um pouco, sempre lê um pouco mais. Aliás, se você quer crescer bastante, faça estudos bíblicos no papel, como se você fosse passar para alguém, que uma hora o Espírito Santo permite que você passe. Amém? Bom, primeiro eu vou começar com uma oração. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada por estarmos aqui reunidos em o Teu nome, Jesus, em mais uma tarde, Senhor, simplesmente e para glorificar o Teu nome, para estarmos juntos, para crescermos juntos na Tua presença, Senhor. Eu quero te pedir que a Tua palavra, Senhor, que já foi de antemão preparada, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades, venha realmente calar fundo dentro do nosso coração e permitir que os nossos passos mudem no dia a dia e que essa mudança seja sempre para melhor e sempre para Ti, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom, minhas irmãs e irmãos, primeiramente nós vamos ler uma passagem em Jó. Antes de eu falar mais ou menos o título, se é que tem um título, um tema, né? Mas nós vamos ler lá em Jó, capítulo 4, versículo 3, 4 e 5. Bom, todos nós sabemos o calvário, vamos dizer assim, né? As tristezas, as dores, as doenças, né? Pelas quais Jó passou. E nós sabemos também que teve um momento em que ele teve amigos do lado dele, amigos que sentaram, ficaram quietos do lado dele, e algumas vezes esses amigos falaram e outras vezes até atacaram. Mas aqui tem uma palavra que eu achei pertinente para quando surge um desânimo na nossa vida. Porque Jó sempre foi uma pessoa fortalecida no Senhor, forte no Senhor, uma pessoa que realmente se relacionava de uma maneira íntima com o Senhor. Então nós vamos ler esse versículo. Já achou, irmãos? 4, 3, 4 e 5. Versículo 3. O rapaz, o Elifaz, falando para Jó. Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e aos joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a sua vez, tu te enfadas? Veja bem, irmãos, nesse momento, ele está como que dando um puxãozinho de orelha em Jó. Por quê? Jó era uma pessoa que muitas vezes outras pessoas vinham a ele e ele dava força. Ele falava assim, você tem que caminhar na presença do Senhor. Ele fortalecia a pessoa. Ele fazia com que a pessoa se voltasse para o Senhor, não somente para os problemas. Porque muitas vezes a gente olha para os nossos problemas e a gente esquece não, mas a gente como que faz os nossos problemas tão grandes que dá a impressão que ele é maior do que aquilo que o Senhor tem para nós. Mas isso são momentos na nossa vida. São momentos que não podem acontecer sempre. E nesse momento ele fala para o Jó, olha Jó, você que fortalecia as pessoas, você que realmente direcionava as pessoas dizendo assim, não olhe para o problema, olhe para o Senhor. Você agora nesse momento está fraco, como assim Jó? Nesse momento ele estava tentando fortalecer Jó, lembrando de quando Jó era o fortalecedor e não o fortalecido. Amém? Deixa eu ler algo que eu escrevi assim. Isso não acontece, isso que aconteceu com Jó, só com quem caiu, com quem realmente está longe do Senhor, com quem realmente não está na presença do Senhor. Isso acontece com o ser humano em geral, como os cristãos, conosco que nos autodenominamos ou nos autodenominam, ou denominam a gente de crentes. Acontece com os cristãos, acontece com os crentes. Aquele que está forte na presença do Senhor, quantas vezes nós ouvimos falar que aquela pessoa que lutou
louvava daquele jeito, que pregava daquele jeito, caiu. Mas caiu porque se permitiu passar por um momento de desânimo sem procurar socorro. Nesse momento de desânimo, nesse momento em que surge o desânimo, eu só quero passar por alguns versículos mostrando que nesse momento nós precisamos procurar por socorro. Por quê? Porque se nós ficarmos nesse desânimo, se a gente continuar, o desânimo ele aumenta. Eu não posso falar que ele sobe, porque geralmente o desânimo nos mete num buraco, então eu vou falar que desce. Se você está com desânimo, mas você é um cristão, você é uma pessoa que prega, você é uma pessoa que louva, você é uma pessoa que fortalece os outros, às vezes você olha para si mesmo e você pensa assim, se eu falar que eu estou desanimada, eu posso fazer com que pessoas caiam. Não, irmã, não, irmão. Se você está desanimado, obviamente você não vai procurar em qualquer um. Você vai procurar com aquela pessoa que você sabe que é um cristão verdadeiro, uma cristã verdadeira. E no momento do desabafo, essa pessoa vai te estender a mão, vai te fortalecer. A Bíblia mesmo diz que é melhor ser dois do que um só. Por quê? Porque um levanta o outro, um fortalece o outro, dá mão para o outro. Nós somos chamados para sermos irmãos. Não é à toa que a gente fala irmão. Irmão de sangue? Não. Nós somos irmãos pela fé. Nós temos que nos fortalecer um ao outro. Eu a você e muitas vezes você a mim. Vamos lá. Então o que acontece? Pessoas conectadas com Deus, pessoas que estão sempre com o Senhor Jesus, podem um dia ou outro ter esse desânimo. O próprio Jesus disse, tem de bom ânimo. E ainda ele avisa que ele venceu o mundo para que nós possamos segui-lo e possamos vencer com ele, né? Então, se o próprio Jesus advertiu, tem de bom ânimo, significa que a gente poderia ter o desânimo, o contrário do ânimo. E é nesse momento que nós temos que nos achegar a Jesus, orar, clamar, procurar um irmão se realmente a barra estiver muito forte. Mas vamos lá. É no momento da dificuldade que precisamos de apoio. E isso pode ser visto por dois lados. Nós precisamos pedir socorro. E outro, o momento em que nós precisamos socorrer. Nós precisamos estar sempre de olho. Porque pessoas desanimadas, de uma maneira ou outra, ela acaba mostrando o desânimo que ela sente. Por uma palavrinha, por um ato. De uma maneira ou outra, ela acaba mostrando. O ser humano, de certa maneira, ele é muito visível. A gente mostra. O rosto da gente mostra quando a gente está animado ou desanimado. E muitas vezes nós precisamos de fortalecimento. Muitas vezes nós precisamos fortalecer. E é nesse momento que nós precisamos estar em Jesus, estar sempre na palavra. Eu vou acompanhar algumas passagens, você pode estar abrindo aí, em 1 Reis, no capítulo 19. Pode ir abrindo. Nós vamos para o Antigo Testamento, lembrando que em Tiago 5,17, diz que Elias era homem igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Não há diferença entre Elias e nós. Estamos no sangue, ele estava no sangue. Vivemos na carne, ele vivia na carne. Mas tinha Deus com ele. Nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo conosco. Vamos lembrar também que Elias, depois eu vou citar alguns versículos que estão ali no capítulo 19. Mas Elias, ele não tinha um problema com Deus, ele não tinha um problema de não ter visto a ação de Deus. Muito pelo contrário, foi Elias que fez descer fogo do céu. Ele viu uma nação inteira se ajoelhar na presença do Senhor e reconhecer que o Senhor é Deus. Ele viveu um cenário de avivamento como poucas pessoas vivem e como poucas pessoas lá no Antigo Testamento viveram. Foram raras as pessoas, não foi o Antigo Testamento inteiro que viveu as maravilhas que Elias viu no tempo dele. A Bíblia diz, no entanto, que ele correu para uma caverna para fugir da morte. Ele teve esse momento em que surgiu o desânimo nele. E foi logo após ele ter visto maravilhas. Foi logo após ele ter visto coisas maravilhosas acontecendo. E que Deus estava se mostrando, que Deus estava ali aprovando as palavras de Elias. O que ele falava, Deus estava aprovando. Deus praticamente honrou Elias em todas as palavras
acontecer, ele desanimou. Ele se viu no desânimo. A Bíblia diz que ele correu para uma caverna para fugir da morte. Dentro dessa caverna, ele pediu a morte. Ele chegou a pedir a morte. E olha que coisa contraditória, nós já vamos ver no versículo, que ele fugiu para salvar a vida, num versículo que a gente vai ler daqui a pouquinho, e no próximo versículo ele pediu a morte. Bem contraditório, né? Foge para salvar a vida e pede para morrer. Olha só, para você ver, quando a gente está desanimado, como a gente mesmo é contraditório. Ao mesmo tempo em que a gente confia plenamente no Senhor, às vezes a gente desconfia em algo que a gente está precisando, esperando, necessitando, ou mesmo orando por aquilo. Muitas vezes o desânimo vem, mas ele já vem para nos destruir. A gente não pode permitir que o desânimo nos destrua. Que o desânimo realmente amasse a gente como se a gente fosse uma massa de pão, transformando a nossa essência. Não pode. A gente tem que continuar na essência de que estamos na presença do Senhor e de que precisamos caminhar para o Senhor. Desculpa. Bom, se aconteceu com Elias, e Tiago 5,17 fala que ele era da mesma estrutura que nós somos, obviamente vai acontecer conosco. Ninguém é o super crente, ninguém é o super cristão, ninguém é aquele super que está totalmente 100% na presença de Deus. Porque se fosse assim, a Bíblia não diria, né? Aquele que está em pé, olhe para que não caia. E quando a pessoa cai, irmãos, é porque o desânimo já se instalou nela. Ninguém cai sendo que o desânimo não chegou, ela simplesmente caiu. A gente tropeça em pedras pequenininhas, pedras grandes, a gente desvia. Por isso que eu sempre falo, né, que nós devemos ter muito cuidado com o que os nossos olhos veem. Porque quando a gente vê um pecadão, a gente adulterou, imagina, isso é pecado de morte, jamais um pecadão, a gente desvia. Mas se a gente deixa o pecadinho, algum comentário, ou se você assistir uma novela ou um filme e você vê um casal de que a mulher é muito ruim e o marido, coitadinho, ele tem o direito de ser feliz, de olhar. Se você torce por aquilo, você já está permitindo que uma pedrinha entre na sua vida, porque Deus é a favor de família, não de separações. Deus é a favor de que as pessoas sejam reconstruídas, que elas se renovem. Deus trabalha pela renovação das pessoas. E isso não é só totalmente no mundo, totalmente idólatra, Deus restaura e traz para o lado de cá, do lado dele. É também dentro da família, quando as coisas não vão bem, quando as coisas estão ruins. O nosso Deus é um Deus que não só restaura o bandido que matou, ele restaura o marido que não gosta mais, ele restaura a esposa que não gosta mais. Deus trabalha a favor de restauração de famílias, porque quando uma família é restaurada, os seus filhos são restaurados. Porque filhos de pais separados sempre crescem com uma dor no coração. Sempre tem algo que não vai bem na vida deles. É difícil. Eu trabalho com crianças e eu vejo muito isso de crianças que têm pai com madrasta, mãe com padrasto, e às vezes ele mesmo fica um pouco na casa da avó, um pouco na casa do pai, um pouco na casa da mãe. Aquela criança não tem uma educação toda igual, toda centrada. Aquela educação fica por pedaços, por partes, e isso não faz bem. Então Deus quer restaurar a gente, quer nos restaurar desde aquela primeira queixa que nós temos, aquele desânimo que às vezes surge na nossa vida. Então vamos agora, que você já abriu 1 Reis, no capítulo 19, vamos lá. Nós sabemos que todo esse pedaço, essa passagem, né, aconteceu ali no Monte Horebe, né? 19, 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e olha que ele tinha feito, no poder do Senhor. E como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida como fizeste a
cada um deles, dos profetas. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Veja bem, ele levantou-se e, para salvar a sua vida, ele fugiu. Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Opa, como? Versículo 3. Fugiu para salvar a sua vida. Versículo 4. Pediu para si a morte. Gente, se fosse assim, era só ele voltar, ela matava. Pronto, estava feito o que ele queria. Olha só como o desânimo é cruel. Como acontece o desânimo. Ao mesmo tempo que a pessoa quer viver, a pessoa não quer viver. Muitas vezes pessoas que a gente ouve falar, e como a gente tem ouvido ultimamente tantas mortes, tantas pessoas se matando, as pessoas não querem morrer. As pessoas querem fugir do problema. Por isso nós precisamos, se faz necessário, prestarmos atenção nas pessoas, nas palavras de desânimo. Outro dia um aluninho meu, naquela frase que as pessoas colocam no WhatsApp, ele colocou assim: prefiro ficar sozinho e não conversar com ninguém. Opa, 10 anos? Como assim? Fui conversar com ele na hora, né? Por quê? É um sinal, gente, é um sinalzinho. Por que ele prefere ficar sozinho? Opa, vamos ver o que está acontecendo. Muitas vezes as pessoas jogam assim, ó, frases no Face, numa conversa, num WhatsApp, mostrando aquilo que ela está sentindo. E, obviamente, se você não tem nada a ver com essa pessoa, fica às vezes difícil abrir uma portinha para entrar. Mas se é uma prima, um amigo, um irmão, uma pessoa na fé, estende a sua mão. Vamos aprender não somente a nos levantar, mas a levantar as pessoas. Elias, nesse momento, ao mesmo tempo que ele foge para salvar a vida, ele pede para morrer. Mas vamos ler mais um pouquinho. Versículo 4. Então ele pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 5. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. 6. Olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Vamos parar aqui, depois a gente continua do 8. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Mas vamos lá. Eu queria trazer esse levanta-te e come para os nossos dias. Por quê? Gente, quando nós estivermos desanimados, quando o desânimo se abater sobre a minha vida, sobre a sua vida, vamos levantar e vamos comer. Comer o quê? Vamos comer a palavra de Deus. Nós temos, a gente sempre tem uma pregação, aquela que falou, que calou bem no profundo no seu coração. Se essa pregação está gravada, você pode acessar e assistir. Se ela não está gravada, eu tenho certeza que você tem o seu manual junto com você. Se você não tem uma Bíblia, que até é possível, não deveria, mas baixar uma Bíblia no celular é a coisa mais fácil que tem, versões gratuitas inteirinhas aqui, ao alcance da sua mão. E se a gente abrisse a nossa Bíblia, na mesma quantia que a gente olha o Face e corre notícias, né? Vendo os status dos outros, vamos entrar na Bíblia que você tem aqui e vamos ver o status de pessoas que andavam com o Senhor. Vamos ver o que Josué postou, vamos ver o que Paulo postou, vamos ver o que Pedro postou. Olha o que Pedro postou, tudo bem, faz tempo que ele postou, mas isso de fazer tempo pode entrar no meu coração e pode entrar no seu coração. Vamos ver o que os apóstolos postaram. O que foi postado no dia que Jesus morreu? Gente, Jesus ressuscitou. O que eu devo fazer? Eu devo ressuscitar a minha esperança com Ele, com Jesus. Nós podemos ver o tempo todo o que foi postado naquele tempo. Se o celular
serve para ver postagem, nós podemos ver essas postagens. Quando aqui no versículo 5 ele fala assim, coma, levante e coma. Você está desanimado, você quer deitar, você está igual a Elias, você quer morrer. Mas você não quer morrer a morte morrida, enterrado. Aliás, com certeza você não consegue nem imaginar o mundo sem você. Eu não consigo. Eu sei que ele vai ficar, mas é difícil, né? Não é aquele sono. Quando você tem vontade de fugir, você tem vontade de dormir. Você não tem vontade de morrer. Porque quando essa vontade estiver chegando, levanta-te e come. Come a palavra de Deus. Come a Santa Escritura. Come as palavras pregadas pelo Senhor Jesus. Come a palavra. Se você não consegue, às vezes, discernir, como eu falei, pega uma pregação da igreja, do pastor, do Rival. Aí eu prefiro a Ivonete, da pastora Ivonete. Prefiro a Soléu. Pega qualquer palavra, gente. Tantas pessoas passaram por aqui, tantas pessoas falaram aos nossos corações, eu tenho certeza que falou ao seu coração. E aí você vai conseguir se levantar e vai conseguir caminhar. E vai conseguir caminhar mais do que 40 dias, quem sabe 40 anos. Porque aqui, veja bem, Elias se levantou e comeu o que tinha sido preparado. E ele voltou a dormir. Não volta a dormir, irmão. Mas se você voltar, sabe o que o Espírito lhe diz? Nesse versículo aqui, nós vamos fazer uma, assim, para a nossa vida, uma comparação para a nossa vida. No versículo 5, ele fala, levanta-te e come. No versículo 8, ele fala, depois que ele volta a dormir, ele fala, levanta-te e come de novo. E a palavra de Deus, se você for ver em muitos e muitos versículos, ela sempre diz, prepara-te, procura apresentar-te a Deus aprovado, aprovada, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Quando você manejar bem essa palavra, ela não vai servir só para os outros, ela vai servir para a sua vida. Porque, irmãos, se eu preparar essa palavra, isso que eu escrevi aqui, que eu preparei aqui, só para você, não serviu em nada para a minha vida. Primeiro eu tenho que pegar essa palavra e preparar para a minha vida. O que serve para a minha vida, o que eu posso usar, o que eu posso caminhar usando, é o que vai servir para você. Porque se não servir para mim, eu não vou poder passar para você. Irmãos, e é um peso muito grande, tem pessoas que falam o evangelho para as outras e na verdade ela tem um ditadinho na vida dela que diz assim, ó, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Essa pessoa, ela está diante de uma pedra enorme e não está vendo, porque essa pessoa vai tropeçar, vai cair. Inclusive, pessoas que almejam o ministério, né? Porque primeiro tem que ser um desejo do coração, né? Deus não obriga ninguém. As pessoas que almejam o ministério, elas estão cientes de que vai haver um maior rigor sobre a vida delas. Porque elas também são responsáveis por aquelas pessoas que estão ouvindo o que ela fala. E mesmo que por um minuto que seja, quando eu estou falando aqui, eu sou responsável pelo que você está ouvindo e pelo que você vai guardar no seu coração. Agora, você imagina a responsabilidade de quem prega para uma igreja lotada. Maior rigor ela vai receber. Ela vai ser julgada de uma maneira que todas as pessoas estão debaixo daquilo que ela fala. Portanto, se a pessoa falar besteira e todos caírem, essa pessoa que pregou vai ser responsável por cada pessoa que caiu. Isso é algo muito sério. Mas vamos continuar. Versículo 8 nós estávamos, né? No versículo 8, levantou-se, pois, Elias, comeu e bebeu, com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procurando tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai, e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fez
fendia os montes e despedaçava as penhas diante dele, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave, ou um sussurro, ou uma brisa, como dizem algumas versões. Veja bem, quando nós estamos para baixo, primeiramente, o Senhor nos adverte: levanta e come, levante e ouça, levante, cale a palavra de Deus dentro do meu coração. Para quê? Para eu me fortalecer. Quando eu me fortalecer, eu vou conseguir caminhar. E os meus pés podem me levar na presença do Senhor para aprender mais do Senhor. Veja bem, no caso aqui, Elias, ele caminhou 40 dias e 40 noites e o Senhor veio falar com ele de novo. E mesmo assim, ainda ele estava enfraquecido. Ele estava se sentindo o único no mundo que estava do lado do Senhor. Como assim, Senhor? Só eu faço a tua vontade? Só eu estou sozinho? Mataram todo mundo, mataram todos os profetas. Só fiquei eu. E aí Deus mostra para ele que ele não estava sozinho. Como Deus quer mostrar para nós. Mas primeiro, veja bem, o que nós lemos agora. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, o Senhor fala para nós. O Senhor se apresenta a nós. Ele fala. Muitas vezes, nós pensamos o quê? Como na Bíblia fala, né, que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. E falando de voz de muitas águas, nós podemos imaginar, sei lá, as cataratas lá, que faz aquele barulhão que lá perto ninguém consegue conversar. E nós imaginamos que a voz do Senhor é como um trovão e que ela pode ser, dependendo do momento. Aqui, nesses versículos que nós lemos, faz uma comparação assim, ó. Um grande e forte vento que despedaçava a penha, ou a pedra, Imagina um vento que despedaça pedras. E o Senhor estava nisso? Não. O Senhor não estava naquele barulhão todo. Porque nesse momento, aquele barulhão todo não era o que Elias precisava para a vida dele. Veio um terremoto. O Senhor estava no terremoto? Não. Por mais que as coisas se despedassem do lado, o Senhor não estava no terremoto. O Senhor às vezes não está nas grandes coisas. Nós não precisamos de grandes coisas para ver o Senhor. Nós precisamos começar pertinho de nós. O Senhor estava no fogo? Não. O Senhor estava naquele sussurro suave que vem no nosso ouvido. E às vezes o Senhor fala baixinho, através de um louvor. Sabe aquele louvor que você gosta e que fala muito ao seu coração? Aquele louvor em que o Senhor fala com você, fala comigo. Tem louvor, isso quando você se digna a ouvir. Porque se você está arrumando cozinha lá, conversando com não sei quem, queria, não, vai para lá com não sei o que, arrumando cozinha, lavando não sei o que, e ouvindo louvor, você está só ouvindo de longe. Eu estou falando de um ouvir mais profundo, é aquele ouvir em que você se senta, ou ajoelha, ou deita, sem dormir, tá? Sentar com sono, tá? Como que na presença do louvor, e aquele louvor fala para o seu coração, como assim, ó, como uma brisa suave. O Senhor vai usar um louvor, o Senhor vai usar uma palavra no momento que você estiver lendo a Bíblia, ela vai como que saltar para o seu coração, ela vai adentrar você, e ela vai fazer aquilo que apraz ao Senhor e que apraz para a sua vida, que vai trazer fortalecimento para a sua vida, vai tirar o seu desânimo. E Deus, ao mesmo tempo, vai mostrar que você não está sozinho. Que você tem outras pessoas que podem ajudar a te fortalecer. E que nesse momento de pandemia, em que às vezes você pode se sentir sozinho, olha, eu estou na minha casa, mas eu leio a Bíblia, não sei o quê, mas eu acho que eu estou sozinha porque eu vejo fulano que não faz isso, ciclano que não faz isso. E a tendência, quando nós estamos um pouco para baixo, um pouco desanimado, às vezes a tendência, né, é começar a usar o dedo em vista, né, apontando para os outros, porque fulano, porque ciclano, porque beltrano, e às vezes a gente olha mais para a vida deles, porque é muito mais fácil ver o cisco no olho do irmão do que no nosso. E a gente não atenta para aquela voz suave, aquele cicio, aquele murmúrio do Senhor, falando aos nossos ouvidos: ajoelha-te, ora, levanta-te, come, bebe a palavra, traz a palavra para a sua vida, luta. E depois Deus ainda fala assim, olha, vamos lá na Bíblia de novo.
Versículo 13. Ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se na entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E ainda eles procuram tirar a minha vida, ou seja, ainda eles apontam o dedo para mim e falam que eu que estou errado. Aí no 15, disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. 16, a Jeú, filho de Nins, ungirás, rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. E 18, também, Elias, o que você está falando está errado. Conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou ou não o confessou. Muitas pessoas, meu irmão, estão com você nessa mesma luta. Com saudade de abraçar, de ver os parentes, de conversar com todo mundo, de poder sorrir para o outro e o outro te ver sem que você esteja de máscara, né? Como é que a gente adivinha um sorriso só pelo olho, né? Ficamos meio assim. Todo mundo está com saudade do nosso mundo normal. Mas o nosso mundo normal tem que ser, em primeiro lugar, na presença do Senhor. Porque por mais que morram pessoas, por mais que essa pandemia esteja crescendo, por mais que isso nos cause desânimo, a voz do Senhor ainda está aqui, continua aqui. E eu nunca vi tanta pregação no celular, que toda vez tem um sininho avisando que tem pregação nova. E outra, eu posso assistir a hora que eu quiser. Não posso agora, depois eu posso. Você, por exemplo, pode estar me assistindo agora, mas você pode me ver depois. E as pregações, você não foi domingo na igreja, você pode ver depois. Tantas pregações por aí. E aí que Deus fala, quantos eu não sei, né? Lá no tempo de Elias ele fala quantia, 7.000 joelhos. Mas e aqui? Quantos milhares de joelhos Deus tem conservado para ele? Quantas pessoas em suas casas têm colocado o coração na presença do Senhor, têm ouvido aquele louvor que realmente fala ao coração e que faz a gente se dobrar e orar pelos nossos? Quantas pessoas estão se dobrando diante do Senhor? E nós temos que ficar com essas pessoas. Não podemos fugir. Não podemos fugir. Bom, vamos lá. Deus disse que conservou 7.000 joelhos que não se dobraram. Em 1 Coríntios 10:6, Paulo fala que essas coisas que aconteceram no Antigo Testamento são exemplos para nós vivermos o nosso hoje. Então, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, muitas coisas nós podemos tirar e trazer para a minha vida e para a sua vida hoje. Elias, gente, ele não era um fracassado. Não dá para falar assim, Elias estava daquele jeito, porque ele não conhecia o Senhor Deus de Israel. Como eu falei, ele fez esse fogo do céu, ele foi alimentado por um porco. Ele foi alimentado pela viúva, lembra da botija? Que continuou saindo azeite. Lembra da farinha, que tinha farinha? Você já imaginou você pegar, você sabe que está acabando, você vai e enche, e faz, e vai e enche. Gente, até no momento em que ela pôde ter o seu azeite, aquele azeite perdurou na base da fé, na base de crer. E foi através da boca de Elias, foi que Deus fez essas maravilhas. Elias não era um descrente qualquer. Ele era uma pessoa com o Senhor. Ele viu todos os profetas serem mortos através da palavra dele. Ele viu o que Deus fez quando ele ofereceu a oferta, que ele molhou e molhou de novo e molhou de novo. Se você quer conhecer a história, você pode ler ali aquela passagem inteira ali, que tem toda a história ali. E como Deus realmente veio e recebeu toda a oferta dele. E ainda diz que o fogo lambeu aquela água, quer dizer, está molhado, leva do mesmo jeito. Enquanto que os profetas de Baal, eles ficaram lá invocando os seus deuses, né, com D minúsculo lá, né? Invocando, e ficou tudo lá. Foi só o Deus de Israel que respondeu, e eles viram a atuação de Deus, e tudo como? Através da boca de Elias.
falar. Quantas vezes Deus falou através da sua boca para outras pessoas? Lembre-se disso. No momento em que você estiver ali desanimado, lembre-se de quantas vezes Deus usou. Gente, eu lembro de maravilhas às vezes que Deus fez na minha vida. E tem um louvor que fala muito comigo, né? E que a gente não louva mais muito ele, né? Mas fala assim, ó. Quantas muitas bênçãos, dize-a de uma vez, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Nós temos bênçãos, sabe? Muitas pessoas, aliás, muitos livros que foram escritos, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial, ou até da Primeira, né, mas mais da Segunda, de pessoas que escreviam as coisas que aconteciam com elas em diários, e depois, quando esses diários foram descobertos, porque tinha maravilhas em louvor a Deus ali, esses diários se transformaram em livros. Eu posso te dar um conselho. Que tal você começar a escrever as bênçãos que o Senhor fez na sua vida? Eu tenho alguns escritos, né? Que outro dia eu peguei um deles e eu estava lendo um dia em que minha irmã teve um problema de saúde muito sério mesmo. E foi através de oração que Deus respondeu e ela foi curada. E eu tenho visto Deus agir. E eu tenho tentado orar mais por pessoas para ver mais ainda o agir de Deus. E eu ainda estou falha, porque eu não tenho escrito tudo. Mas esse louvor, esse hino, no caso, né? Que eu falei, conta as muitas bênçãos, conta, escreve. Depois você não vai conseguir falar elas todas de uma vez, porque são muitas, Deus responde. Deus é um Deus que ainda responde oração. E as orações que o Senhor responde, nesse momento de desânimo, ela pode calar fundo no nosso coração. É como trazer à tona aquilo que é importante. É como fazer flutuar aquilo que é importante. E aí essas coisas vão realmente entrar e fazer morada no nosso coração. E a gente vai conseguir partir para aquele lado de louvor e de adoração e falar assim, Senhor, perdão por esse desânimo. Eu sei que o Senhor trabalha, eu sei que o Senhor já trabalhou. Trabalha e trabalhará. Vai trabalhar no futuro. Ele um dia... Ele colocou no nosso coração que o fortalecimento, ele está sempre pronto para nos dar. Mas nós temos que correr para ele, nós não podemos ficar afastados. E veja bem, então, Elias não era um fracasso. Ele teve resultados de andar com o Senhor, assim, patente, para todo mundo ver, inclusive para pessoas que não conheciam o Senhor Deus ver. Os corvos levaram comidas para ele durante o tempo de seca, levaram pão e carne. O azeite da botija da viúva, a farinha da vasilha não se acabou. Inclusive o filho dela que morreu, Deus através dele ressuscitou o menino. O que ele tinha era uma crise de crente. Entre aspas, vamos chamar assim. Então, eu e você pode falar assim, mas a pessoa não pode ter isso porque ela é cristã. Se ela está tendo, ela não é cristã. Mentira, irmão. O cristão também tem crise. O cristão também tem desânimo. Por isso que nós somos irmãos. Por isso que sempre que você vê na Bíblia, inclusive aquela oração que nós apelidamos ela de oração do Pai Nosso, né? Mas é a oração modelo, como Jesus chamou, né? Fala, Pai Nosso que estás no céu. Tudo fala nosso. Não é meu, não é Pai meu. Não é abençoa a minha vida, é abençoa a nossa vida. Por quê? Porque nós somos uma irmandade. Nós estamos aqui para estarmos de mãos dadas. Eu tenho que te ajudar e você tem que me ajudar. A obrigação nossa é estarmos sempre unidos. Nós temos que viver em união. Nós temos que estar juntos. Nós temos que levantar um ao outro. Porque se formos dois, um sempre vai ajudar. E o interessante, o necessário é que nós tenhamos, vamos dizer assim, né? Que nós possamos ter uma pessoa com a qual a gente possa sempre falar assim, olha, não estou bem hoje, ora por mim. Se possível, se for uma pessoa de perto, ora comigo, né? Porque nessa pandemia, às vezes, essa pessoa não está tão perto de você. Mas nós temos que ter esse amparo, essa pessoa para orar com a gente. No versículo 4, vamos voltar só um pouquinho lá do 19, no versículo 4 fala assim, ó. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Nesse momento, o que Elias estava sentindo era
era uma comparação. Ele estava se achando um ninguém. Será que em algum momento da sua vida, quando Provérbios 13:12 fala que a esperança adiada, ela entristece o coração. Será que por uma esperança adiada, por alguma coisa que eu estou ou você está, que nós estejamos orando, será que não é isso às vezes que traz o desânimo? Porque muitas vezes a gente ouve, né, e a gente vê na Bíblia que o Senhor responde orações. Só que aí, de repente, vou falar no meu caso, eu estou orando por algo que não acontece. Não acontece, não acontece. E de repente eu posso entrar num estado de desânimo, me desanimar por causa daquilo que não acontece. Porque a esperança adiada, não, vai chegar. Sua bênção vai chegar, sua bênção vai chegar, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Mas passou passou 10, passou 15 anos e aquela esperança agora começa a te desanimar. Eu vejo algo muito importante nisso. Assim, ó, aquilo que você espera, aquilo pelo qual você está orando, é algo do Senhor. É algo que vai te fazer bem. Você colocou os seus sonhos na presença do Senhor, porque se tem uma coisa que eu aprendi hoje, que até aquilo que eu ainda quero, eu falo, Senhor, eu quero, mas ao mesmo tempo eu falo assim, Senhor, se isso não for o teu sonho para a minha vida, eu não quero. Porque eu quero sonhar para a minha vida os sonhos de Deus. Hoje, a minha meta é essa. Para a minha vida, os sonhos de Deus. Ele conhece os desejos do meu coração. E Ele sabe se aquilo que eu desejo vai me fazer bem ou se vai me fazer a mesma quantia de mal que já me fez um dia e que eu prefiro que não venha. Não sei se o irmão captou, se eu enrolei muito aí na hora de falar, mas é mais ou menos assim, ó. Eu vou dar um exemplo bem cru mesmo, sabe? Quando Deus fala que não é bom que o homem esteja só, desde lá do princípio, lá falou para Adão, não é bom que o homem esteja só. Então ele falou para Adão, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então a gente sabe que Deus ali formou a primeira família, né? O marido e a esposa, né? E mesmo antes dos filhos, o marido e a esposa já são uma família. O filho é a consequência do casamento, mas já são uma família. E aí os anos estão passando e você não tem ninguém, e os anos estão passando e você não tem ninguém, e aí, de repente, surge alguém que você pega essa pessoa, é o que Deus quer para mim, porque eu estava orando, ela é para mim. Mas ela não é convertida. Se você está debaixo da graça do Senhor, se você se converteu, e essa pessoa não é convertida, ela não é a vontade de Deus para você. E se você sair daqui para ir para cá, é muito mais fácil você deixar a igreja do lado do que a pessoa deixar o mundo e vir para a igreja. Tem pessoas que se convertem, sim. Mas a porcentagem é mínima. É 5%, vamos dizer assim, de todos os casos, pelo que eu li. Então, compensa muito mais você ficar na presença do Senhor e se encher do Senhor. Porque quando nós nos enchemos do Senhor, as outras coisas são supérfluas. Se vir, veio, se não vir, que tudo bem também, entendeu? Então, irmãos, aquilo tem que estar na presença do Senhor. Ou então, eu vou dar um outro exemplo, esse eu li uma vez, né? A pessoa pega e fala assim, olha, eu quero ser feliz. Não fui eu que estou falando, a pessoa fala. A pessoa fala assim, eu quero ser feliz, eu estou gostando daquele fulano lá. Então, olha, ele é pra mim, eu sinto, ele, olha, é a mesma coisa, não sei o que, tal, a gente combina, tal, eu estou orando por ele. E talvez até peça oração, ajuda, tal, comigo. Mas quem é o fulano? Ah, o fulano é o marido da cicrana. Opa, como assim? Se você está separando um casamento, isso não é da vontade do Senhor. Não é. E isso, gente, eu dei como exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser uma coisa que te leva para o mundo. De repente você é jovem e você está pensando em ir para uma faculdade e tal, mas o Senhor sabe o peso daquela faculdade sobre a sua vida, Ele sabe o melhor. Por isso, irmãos, quanto mais nós estivermos debaixo da presença do Senhor, mais nós vamos saber o sonho dEle para nós. E eu preciso saber o sonho dEle para mim. E quando eu não sei, eu olho por aquilo e falo, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. E isso o próprio Jesus falou lá na cruz. Ele falou assim, Senhor, naquele momento em que ele estava com os nossos pecados todos na costa dele ali, como ser humano, aquilo pesou muito, aquilo estava muito pesado. Ele falou assim, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice.
Não foi isso que ele falou? Mas ao mesmo tempo ele falou assim, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Porque ali, como homem, a dor foi muito grande, mas ele sabia do trabalho dele. Então, no mesmo tempo que ele deu vazão para a carne ali, como nós, às vezes, ele se voltou totalmente para o Senhor. É isso que nós temos que fazer. Porque você não pode falar assim, mas Jesus era Deus. A Bíblia fala que ele se despojou de toda a sua glória, como se fosse um manto. Ele tirou tudo dele e ele desceu aqui em carne, totalmente carne. Ele estava sujeito aos mesmos sentimentos que eu, aos mesmos sentimentos que você. Ele tinha sede, ele tinha fome, ele orava e orava muito, porque ele sabia que é a oração que nos coloca na presença do Senhor. Aí, de repente, você pode falar assim, né? Mas é muito difícil. É muito difícil, eu não consigo orar. Mas se você não consegue orar, meu irmão, como que você vai querer a vontade de Deus na sua vida? Nós temos que orar. Nós temos que nos colocar na presença do Senhor. E olha, eu aprendi uma coisa. Se você não consegue orar ajoelhado, porque geralmente você vai ajoelhar na sua cama, você vai cochilar nela. Se você não consegue orar deitado, porque é muito difícil, porque você vai falar o amém no dia seguinte, se falar. Ore andando. Ore andando, mesmo que seja no banheiro. Banheiro é um cubículo assim. Meu filho, você dá 3 passos para lá, 3 passos para cá, ergue o braço, Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui na tua presença. O que tem você falar, orar em círculo? Você vai se colocar na presença do Senhor e o Senhor vai responder. O lugar onde você está não importa. O Jonas orou na barriga do grande peixe e Deus respondeu. Eu tenho certeza que ele não estava ajoelhado, porque lá devia dar um furdunço só que ele não estava ajoelhado. Então, irmãos, ore do jeito que você puder, mas ore. Peça a presença do Senhor, peça os sonhos de Deus para você. Elias aqui, ele estava se achando menor que os pais dele. E você está se achando, por que às vezes você desanima? A Bíblia fala, Deus falou para Elias, levanta-te e come para caminhar. Come a palavra para caminhar. Aquilo que você espera e nunca chega. Às vezes não chega, porque pode te fazer mal. Peça para o Senhor, Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos para a minha vida. É o que Deus quer? O que você está pedindo é o que Deus quer? É o que vai te fazer bem? É aquilo que você precisa mesmo para estar na presença de Deus cada vez mais? Porque eu tenho certeza que por mais que você queira o seu sonho, se tem uma coisa que você não quer, é sair da presença do Senhor. Bom, eu não quero. E eu tenho certeza que você está falando aí, amém, porque você também quer. Então, vamos sempre estar na presença do Senhor. Vamos sempre orar e engrandecer o nome do Senhor. Vamos orar em pé, vamos orar onde nós estejamos. E quando a gente falar assim, eu sou o único que louva o Senhor, eu não aguento mais. Lembra que o Senhor fala para você, eu conservei para mim. E hoje ele não fala 7.000 joelhos. Ele fala, eu conservei para mim uma igreja invisível, que me louva, me adora, me ama. E em qualquer lugar que está, procura por mim. Irmãos, eu posso falar para você, por mais que eu tenha passado um deserto horrível na minha vida, foram anos muito pesados. Eu nunca estive tão leve quanto eu estou agora. E essa paz que ele colocou no meu coração, eu só posso dizer uma coisa, é a paz que excede todo o entendimento. E essa palavra que excede é que ultrapassa o entendimento. É que mesmo que eu explicar para você, que eu colocar todas as palavras, todos os adjetivos aqui de como é essa paz, você só vai saber o que é sentindo. Só sentindo mesmo. E que Deus possa, nesse momento de pandemia, realmente estar no coração de cada pessoa, para que nós estejamos também como Ele em todos os lugares em que nós estivermos. E se acaso eu chegar a partir, eu sei que no segundo que eu fechar os olhos aqui, eu vou estar com Ele. E que nós possamos ter essa certeza de que Deus é conosco e principalmente que nós somos com Ele. Amém? Vamos fazer uma oração para terminarmos, né? E depois a gente fica com um louvor com a nossa irmãzinha. Amém?
Paizinho querido, papai, muito obrigado por estarmos aqui na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque a tua voz realmente fala ao nosso coração. Muito obrigada, Senhor, porque os nossos passos são sempre na tua direção. Isso porque o Senhor sempre nos estende a mão. Obrigada, Senhor, porque o Senhor guia os nossos passos e algumas vezes não responde a nossa oração, porque essa oração pode nos desviar ou pode nos fazer sofrer muito. Obrigada, Senhor, porque essa palavra de Elias que veio hoje, quando Deus falou para Elias, levanta-te, come, para você caminhar depois, veio para nós. Senhor, a cada dia da minha vida eu quero me levantar, eu quero comer, eu quero beber na tua presença, Senhor, para caminhar sempre contigo e sempre na tua direção, Pai. E todos os filhos do Senhor, nós vamos dizer em nome do Senhor Jesus. Amém. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus e és totalmente amável, totalmente digno.
digno, tão maravilhoso para mim. Tu és. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus e és total.